Shalom a todos. Vamos dar início. São estudos do livro Judaísmo Nazareno. Com a graça de Deus aqui, eu quero dar início ao estudo do livro sobre as festas, que são chamadas de Moedim no hebraico. E vamos começar aqui. Eu vou ler do livro. É estudo feito por uma outra pessoa. Eu apenas estou lendo. Aliás, feito por conhecido Tzadok Ben-Derer, do Rio de Janeiro. Então vamos começar o início da leitura. A celebração da festa de Pessah, porque no hebraico a Páscoa é Pessah, foi designada pelo Eterno, Elohim Deus, no mês primeiro, no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas. É Páscoa para Yud-Vê-Vav-Ré. Está em Levíticos 23:5. Esta festa celebra a redenção da escravidão de Israel no Egito. No livro de Êxodo, Shemot 12, sendo comemorada no 4º dia do primeiro mês. Vale destacar que, à luz das Escrituras, o primeiro mês é Aviv, que equivale mais ou menos metade do mês de abril nosso, porque ao mês hebraico ele pega metade de cada mês nosso. Então, o Aviv pega metade de abril e a metade de março. Mês de Aviv. Não se relacionando com o primeiro mês romano, janeiro. Então, o que Deus falou que era início do ano foi nesse 14º dia desse mês chamado Aviv, ok? Janeiro, começando por janeiro, é tido como romano porque foi criado no governo dos romanos, ok? Essa contagem que nós temos a partir de janeiro, que começando o ano. Isso aí foi feito pelos romanos, né? Na época eles governavam o mundo e decidiram fazer, dar início. A gente podia até pesquisar isso. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Pesquisar. Da onde eles tiraram a ideia do mês começar em janeiro, né? Enfim, vamos seguir em diante. E mais, a Páscoa cristã, católica e evangélica, que na realidade evangélico nem comemora a Páscoa, né? Porque para mim ovo de chocolate, isso para mim não é Páscoa, ok? Não é. Então, os católicos ainda fazem a festa de Páscoa. O evangélico só lê lá um trecho na Bíblia. Mas não tem festa. E ovo de Páscoa não é festa. Isso aí é uma forma de ganhar dinheiro através do comércio, vendendo chocolate mais caro. Bom, aí continuando. Não é celebrada no dia determinado pelo Eterno. Então, além da festa não ser igual que a Bíblia ensina, também não cai no mesmo dia. Às vezes, tem ano que cai, por acaso. Mas, normalmente, nem sempre cai no mesmo dia. Às vezes, um pouquinho antes, um pouco depois. Ok? Porque
o ano romano, ele é contado só pelo sol. E o ano judaico é contado pelo sol e pela lua. É unissolar que diz, né? Então, vou continuar aqui, onde eu parei a leitura. E por isso, nada tem a ver com a verdadeira festa designada nas Escrituras. Então, essa festa católica, criada pelos cristãos após... Isso aqui não vem desde o início do cristianismo, não. Cristianismo é modo de falar, né? Para as pessoas entenderem. Eu, particularmente, não gosto de usar esse nome. Eu prefiro usar cristão, ou seria melhor se falasse a cristandade, né? Então, essas festas que a Igreja Católica determinou, não vem desde o início. Isso aí teve uma criação, tudo teve uma criação. Tudo que você vê na religião chamada cristianismo teve uma criação, ok? Então, continuando. Alegramo-nos com a festa de Pêssar, pois recordamos as maravilhas que o Eterno fez para libertar o nosso povo do jugo egípcio, denotando sua fidelidade, graça, compaixão para conosco. Então aqui está escrito assim, nosso povo. Aí o cristão pode falar assim, mas eu não estava lá, eu não nasci dos judeus. Bom, primeiro que de repente você pode ter nascido de sangue judeu mesmo. E segundo, que o nosso Messias, o nosso Salvador, o qual nós fazemos parte do corpo dele, ele é judeu. Então, a partir do momento que eu entro na família de Deus, eu também estou unido aos judeus. Ok? Pela fé nós estamos unidos. Pela fé no Messias. Ok? Nós devemos ser unidos pela fé no Messias. Unido que eu quero dizer assim, é ter a consideração de povo. Mas não quer dizer que porque eles fazem tal coisa que a gente tem que fazer tal coisa. Porque aquilo que é deixado para nós está bem explicado por Jesus, pelos apóstolos. Eu estou falando nós, gentios, que nos convertemos a Yeshua, queremos Ele na nossa vida, como normalmente a gente fala como único e suficiente Salvador. Sim, é também, mas não só isso. Nós queremos fazer parte, viver, ter uma vida com Ele, viver essa nova vida, nessa nova família espiritual. Ok? É uma fé com prática, não é uma fé apenas na mente. É uma fé de prática também. Ok? Eu estou falando do jeito que eu entendo mais ou menos, ok? Então, o Eterno fez para libertar o nosso povo do jugo. E que também quem escreveu o livro, ele é um judeu mesmo, que crê em Jesus, em Yeshua. Então, ele colocou... Normalmente, quando você vê assim, um livro que fala o nosso povo, é um judeu que escreveu. Mas é como eu disse, pela fé nós fazemos parte desse povo. Porque o corpo de Cristo, ele tem judeu, grego, né? Então, o grego já é considerado o gentil. Bom, e continuando, para nos libertar o nosso povo do jugo egípcio, denotando sua fidelidade, graça, compaixão para conosco. Ok? Então, a pessoa, ela é criada nesse mundão aí, fazendo tudo que a carne dá vontade. Então, esse mundo é comparado ao Egito. Então, esse mundo é comparado ao Egito. Então, quando a gente vem para Jesus pela fé, mesmo é Jesus, mas você tem que conhecer o evangelho dele.
Não tem como eu falar que eu sou de Jesus se eu não conheço o evangelho dele, se eu não tenho comunhão com ele, se eu não converso com ele, se eu não tenho o Espírito dele em mim. Para a gente falar eu tenho Jesus, a gente tem que conversar com ele. A gente tem que ter comunhão com ele. Ok? Aí continuando. Consoante a narrativa de Lucas, Yeshua e sua família participavam todos os anos do Pêssar, da festa de Pêssar, okay? Daquela festa verdadeira, que vem lá de Êxodo, quando eles saíram do Egito. Então, em Jerusalém, Yeshua ele participava também das festas. De vez em quando a gente vai ver ali na Bíblia que ele estava numa festa, que ele estava numa sinagoga, ok? E todo lugar que ele ia, ele aproveitava para ensinar a verdade. Os apóstolos também. Os apóstolos, quando eles tinham oportunidade de entrar numa sinagoga, eles já davam um jeito de falar que Yeshua, Jesus, é o Messias, ok? Para você pregar para um gentil, você vai pregar da forma que o apóstolo Paulo nos ensinou. Para você pregar para um judeu, você vai ter que procurar convencer ele de que Yeshua é o Messias. Isso é a diferença entre um gentil e um judeu. Um gentil, você vai falar, arrepende seus pecados, entrega sua vida para Jesus, deixa a idolatria, deixa a feitiçaria, deixa tudo que não presta, vem para Jesus. Para o judeu, você tem que chegar e falar para ele, olha, Yeshua é o Messias, não tem outro, e o Espírito Santo vai nos dar essa graça de falar isso. Quem tiver esse dom, receber do Eterno para falar. Porque as pessoas, muitas, elas vão tentar ganhar um judeu para Yeshua, elas acabam indo para o lado de lá e negando Yeshua. Isso é muito triste. Misericórdia, que o Eterno Deus nos livre, em nome de Yeshua. Ok? Então, se você não tem sabedoria, conhecimento, comunhão com Yeshua, a ponto de você poder chegar e pregar para um judeu, nem vai pregar. Nem vai. Se você não estiver preparado, nem vai. Porque muitos estão indo para o outro lado e negando Yeshua. Então nós precisamos ter muita comunhão com o Espírito de Yeshua. E estar convicta da nossa fé nele. E que ele fala conosco, e que ele nos envia para fazer as coisas. E que a gente faz no direcionamento dele. Não é apenas porque a gente sentiu vontade. Muitas vezes a gente sente vontade, mas não está preparado espiritualmente. Ok? Então, continuando, aqui falava que Yeshua ele ia nas festas, ok? Com a mãe dele, os discípulos. E continuando aqui, fala, ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, que é Jerusalém, a festa de Pêssar, Páscoa, que nós conhecemos como Páscoa, ok? Pêssar. Significa passagem. Então, a Igreja Católica, ela que criou uma festa de Páscoa dizendo que a passagem da morte para a vida, porque Yeshua ressuscitou e faz no domingo, ok? Mas a Páscoa de Êxodo, ela pode cair qualquer dia da semana. Não é necessariamente domingo, não. Ok? Bom, e continuando. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém na festa de Pêssar, já li. Está em Lucas 2,41, ok? Já na fase adulta, Yeshua continuou a guardar o Pêssar, a Páscoa, a festa da Páscoa. E estavam próximos o Pêssar, Páscoa, e Yeshua.
Toda vez que eu falar Yeshua, se você ainda só conhece como Jesus, é Jesus. Não fique... que a sua fé não diminua por causa disso. Nem quem fala Yeshua, nem quem fala Jesus. Não diminua a sua fé por causa disso. Misericórdia. É porque o livro aqui eu estou lendo assim. E até eu já acostumei a falar mesmo Yeshua, ok? Então fala. E estava próximo, pensa, e Yeshua subiu a Jerusalém. Está em João, que é Yohanan. Então, sempre quando eu vou ler dois nomes aqui, é porque um vem do hebraico, outro está do português. Então, João, Yohanan 2,13, fala isso. Ó. E estava próximo Pessar. E Yeshua subiu a Jerusalém. Ok? Bom, foi durante a celebração do Pessar que Yeshua, reunindo com seus talmidim, que é discípulos, ok? Que significa alunos também, proferiu as famosas palavras. Vamos ver quais foram as famosas palavras que Yeshua proferiu na Páscoa. Vamos ver. Peguem e comam, isto é o meu corpo. Isso aqui foi a última Páscoa que ele esteve na terra, né? Isso aqui foi a última Páscoa que ele esteve na terra. Pegue e comam, isto é o meu corpo. Ele também pegou um cálice de vinho e disse, uma bênção. Uma bênção que se fala brachá, brahá, acho que é brahá. Bom, uma bênção. E o deu a eles, dizendo, bebam dele, todos vocês, porque este é o meu sangue que confirma a aliança renovada. Então, alguns falam que a aliança é renovada, ok? Porque Deus já tinha feito uma aliança lá atrás, com Moisés. Ele tinha feito uma com Abraão, tinha feito com Moisés, porém, o povo quebrou. O povo quebrou as alianças. Então, Yeshua, aí teve uma nova aliança através de Yeshua. Mas algumas pessoas falam que é aliança renovada. Ok? Na nossa Bíblia de língua portuguesa fala nova aliança. Precisaria ver os livros que foram escritos no grego, precisaria ver como que está. Eu vou até ver uma hora depois como é que está essa passagem. Ok? No grego. Quer dizer, com a tradução, porque eu não sei ler grego, não. Bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança renovada. Então, ele já coloca uma aliança renovada, entendeu? Mas eu precisaria ver no original como que tá. Nova aliança. Mas aqui ele fala assim, ou nova aliança, ok. Meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Então, aqui é o livro de Mateus. Mateus ele foi escrito do hebraico mesmo, depois que foi passado pro grego, pro latim, pro português. Então, Mateus 26 a 28, é quando Yeshua reúne com os discípulos dele para fazer o último Pessar. O último Pessar. E ele falou assim, ele pegou o cálice de vinho, disse. Umas pessoas falam que é vinho, outros falam que é suco de uva. Eu não vou discutir isso aqui agora, ok? E deu ele dizendo, bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança renovada, a nova aliança, meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Então, se você já encontrou o Senhor Jesus, se você já tem fé nele,
Se você já entregou a vida para Ele, nasceu de novo, seja muito grato, porque não é para todo mundo. Isso aqui é uma coisa muito preciosa, muito preciosa. Quem não der valor, quem rejeitar, não vai ter. É só para quem realmente quer, quem leva a sério. Não tenha medo das pessoas falar que você é religiosa. Não tenha medo, se apega a Yeshua, se apega ao Espírito Santo, porque a salvação é a coisa mais preciosa que nós temos. Infelizmente, o mundo não ensina isso direito. O mundo faz piada das coisas sérias. Cuidado com quem faz piada com coisa séria. A salvação é algo muito sério, muito sério, muito sério, muito valioso, muito valioso. Não existe nada mais valioso neste mundo que a salvação, que encontramos somente em Yeshua. Ele se sacrificou por nós. Ele foi o cordeiro que foi oferecido, um cordeiro sem mácula para a eternidade, para toda a eternidade, para não precisar mais todo ano ir lá e oferecer aquele carneiro. E depois, como alguém explica, teve uma pessoa que explicou, achei muito interessante, que pegava assim como um pincel e pegava aquele sangue e passava em cima dos pecados das pessoas para cobrir. Mas o sangue de Yeshua, ele apaga mesmo. Quem realmente vive com ele, com fé, confessando seus pecados, ele apaga mesmo, ele apaga. Não só cobre como era coberto com o sangue dos animais, mas ele apaga. Então é coisa muito séria viver com o nosso amado Salvador Yeshua e com seu Espírito. É algo muito sério. Nós temos que levar muito a sério essa vida com Ele. E aí, continuando aqui, por conseguinte, se eu pensar a Páscoa, o cordeiro foi imolado e seu sangue aplicado na casa dos filhos de Israel para livrá-los da morte dos primogênitos. Aqui está falando lá em Êxodo, ok? Quando foi instituída a Páscoa, quando o povo saiu do Egito, ok? Que era escravo do Egito e Deus libertou. Muitas pessoas conhecem a história. Quem não conhecer, lê o livro de Êxodo. Então, especificamente no capítulo 12, você vai ler sobre a Páscoa. Se você tiver dúvida do que é a Páscoa, vai direto para a Bíblia. A melhor referência é a Bíblia que eu dou para todos vocês aqui. Vai direto para a Bíblia e veja Êxodo 12. Paralelamente, Yeshua é o cordeiro de Pêssar que derramou seu sangue para a remissão dos pecados de seus fiéis. Aleluia! Você é fiel a Ele? Nós precisamos ser fiel a Ele. Ô Senhor, vem conosco para nos ajude a ser fiel a Ti, Yeshua, Jesus. Yeshua é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Está em João 1:29, que ele tira o pecado do mundo. Não é assim, agora ele morreu, não tem mais pecado. Não, as pessoas elas pecam todo dia, toda hora, pecados horríveis, pecado para a morte. Mas aqueles que sair do mundo e vir para Jesus, mudar suas vidas, terão seus pecados apagados. Aquele que nascer de novo, João 3, precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo, ok? O que está faltando também às igrejas é pregar o novo nascimento, gente. Não é igreja, seguir Jesus, não é só levantar a mão e depois ir lá na igreja uma vez por mês, ou mesmo que seja uma por semana, mas depois você volta para casa e continua fazendo tudo as mesmas coisas, usando o teu corpo para o pecado, colocando coisas dentro de você que prejudica a tua santidade com Deus, vícios, usos de vício, tudo que é vício, o vício ele é tanto, o vício ele atua tanto na sexualidade dos seres humanos
quanto na comida, na bebida, tudo aquilo no cigarro, na droga, tudo aquilo que você que você é louca por aquilo, que você não vive sem aquilo, que aquilo é tua vida. Você precisa olhar e ver se não está tirando o lugar de Yeshua na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Nós precisamos do pão, sim. Inclusive o corpo de Cristo é simbolismo do pão. Mas não vamos ter o alimento, as outras coisas maior na nossa vida. Infelizmente, às vezes a gente coloca muitas outras coisas acima de Yeshua. Que Ele nos liberta disso, meu Pai, para que possamos seguir somente a Ele como o nosso tudo, ok? Então, as pessoas falam assim, eles usam muito, né? Deus é um só. Deus é um só. Sim, Deus é um só e Jesus é um com Ele. Então, quando eu falo de Jesus, eu não estou excluindo Deus. Agora, eu conheço muitas pessoas que elas falam em Deus e elas excluem Jesus, como se pudesse separar. Não tem como separar Deus e Jesus. Eles são da mesma essência. Então, eu vejo muitas pessoas falando muito de Deus, mas para querer tirar você de Jesus. Cuidado. Cuidado. Porque Jesus é o caminho para Deus. Se não tiver com Ele, não adianta falar em Deus. Não adianta. Se não tiver com Jesus, não vai chegar em Deus. Porque até aqueles que não creem em Jesus, para uma oração dessa pessoa aí, para Deus, tem que passar por Jesus. Porque Ele é o caminho. Ok? Então, vamos continuar. Aliás, acho que eu vou para essa live aqui porque não vai ficar muito grande. Eu não gosto de fazer muito grande, muito demorada. Bom, Shaul, que é Paulo, afirmou que Yeshua é nosso Pêssar, razão pela qual os nazarenos, Netzarim, que eram os primeiros seguidores de Yeshua, tinham esse nome, eles celebravam esta festa como todas as outras bíblicas, no primeiro século, ok? Então, algumas pessoas vão falar nazareno, outras pessoas vão falar messiânicos, e aí depois, já quando chegou nos gentios, aí recebeu o nome de cristãos e ficou até hoje. No mundo inteiro conhece como cristãos, ok? Eu sei que tem aqueles grupos que falam nazareno, aqueles grupos que falam messiânico, mas, em geral, o mundo inteiro conhece como messiânicos aquele que crê em Yeshua, o Filho do Deus vivo, que é parte do Deus vivo, que veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, ok? Também faz parte disso você crer, porque o milagre é completo, não adianta você crer pela metade. Então o milagre é completo, ele nasceu de uma virgem e ele é da essência de Deus, e ele nasceu homem. Ok? Então não adianta você falar que Jesus é divino, mas falar que ele foi gerado de um homem. Então não combina. Então o milagre é completo. Ou nós acreditamos no milagre completo sobre Yeshua, conforme está nos evangelhos, ou então é melhor a gente dizer que não crê que ele é o Messias, ok? Porque pregar Jesus pela metade, para quê? Você vai deixar a pessoa, você vai informar a pessoa pela metade? Ela não vai saber nunca quem é Jesus se você não ensinar a verdade para ela, se não ensinar o evangelho completo. Ela não vai entender, ok? Então, continuando aqui, vou ler aqui de novo, que Shaul afirmou que Yeshua é nossa Páscoa, nossa Pêssar, razão pela qual os nazarenos daquela época, que alguns falam que é messiânico, não vamos discutir por causa disso, senão a gente vai ficar aqui hoje o dia todo discutindo esse nome.
Então, no primeiro século, os primeiros séculos, os primeiros 100 anos, né? Enquanto os apóstolos eram vivos, eles faziam a Páscoa, a Pêssega. E depois os cristãos continuaram fazendo quando podia, né? Porque eles eram tão perseguidos que às vezes não tinha nem como. Mas quando eles conseguiam, quando eles tinham condição, eles faziam as festas. E aí, só que foi distanciando, e aí conservar essa festa da Páscoa católica, mas ela é diferente, ela não é igualzinha da Bíblia, não. Se você quiser confirmar, só você ler Êxodo 12, ok? A única coisa que hoje em dia não se faz de Êxodo 12 é matar cordeiro. Isso não se faz mais porque Yeshua é o cordeiro eterno que foi sacrificado. Então aqui, ó, porque o Mashiach, Messias, nosso Pêssega, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa. E está em 1 Coríntios 5, 7 e 8. E eu vou parar por aqui, porque acho que tem mais, deixa eu ver aqui. Ainda tem mais algumas coisas para falar sobre o Pêssega, assim. Depois faz a segunda parte. Pai, shalom a todos.